Vamos vivenciar uma catástrofe mundial. O planeta havia sido engolido por grandes ondas. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa catástrofe, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A Grande Inundação é um filme que pertence ao catálogo da Netflix e vai ser meio que um filme de apocalipse com mistura de fim de mundo, ficção científica e tudo mais. Nós acompanhamos esse filme uma personagem chamada Anna, que acaba descobrindo que o mundo está sendo engolido por grandes ondas e precisam a todo custo fugir de lá, ela e seu filho. Porém, Anna é uma grande cientista e a única capaz de salvar a humanidade dessa grande catástrofe. Mas Anna havia perdido o seu filho em meio àquele tumulto e ela não irá desistir até encontrar o seu filho e não sairá de lá para salvar a humanidade enquanto o seu filho não aparecer. Gente, quando eu vi esse filme A Grande Inundação, eu olhei, parece ser bacana, mas basicamente deve ser um filme de fim de mundo, apocalipse como qualquer outro. Mas sinceramente, gente, esse filme nos entrega tudo menos isso. O que dá pra dizer, ele tem uma mudança tão repentina no meio dele que você literalmente não espera. A gente acompanha, como eu disse, a Anna, que está com seu filho em um prédio, quando de repente ela começa a perceber que água está entrando em seu apartamento. Ela mora no 3º andar, o que já é uma coisa bem estranha. Como poderia a água chegar até aquele lugar? Mas ao olhar melhor pela janela, começa a perceber que quanto mais ia, mais a água avançava. E o único modo disso acontecer, o único modo dela escapar, é se ela fosse até o último andar e pegasse um helicóptero. Pois uma empresa estava lá para resgatá-la, já que ela era a única solução para salvar a humanidade. Enquanto ela está fugindo, nós acompanhamos ela a todo instante tentando proteger o seu filho, que para ela era a coisa mais importante. Porém, chega em um momento em que ela e o filho acabam sendo separados e ela se recusa a ir embora sem deixar ele para trás. E o nosso filme se desenvolve a partir daí, gente. Nós acompanhamos a Anna buscando o seu filho. Nossa, Nathalie, então o que tem de mais esse filme? Gente, falar sobre A Grande Inundação é um tanto complicado sem dar grandes spoilers. Porque assim, a gente acompanha essa cientista batalhando a todo o instante atingir o ápice de conseguir salvar o seu filho. Porém, sempre acontece algo que a separa dele. Tudo parece que está contra ela. Mas a cada avanço que ela faz para alcançar o filho, ela tem sempre uma nova descoberta. Enquanto mais profundo ela vai nesse oceano de mistérios, mais ela descobre sobre o que é realmente essa inundação. É interessante porque, pelo que eu vi, gente, o diretor quis dar meio que uma ideia de que essa grande inundação dá um contexto do que seria a Arca de Noé, porque nós temos uma grande inundação, pessoas tentando se salvar e apenas uma pessoa ser capaz de salvar a humanidade toda, que é a Anna. E surge então aquele dilema de que ela poderia salvar a humanidade, mas deixar o seu filho para trás, ou não importa o que fosse, ela iria até o fim atrás do seu filho. Então a gente acompanha o filme inteiro essa batalha dela, tentando sempre salvar o filho. E a cada passo que ela dá, é sempre descoberta uma nova emoção. O melhor jeito de se dizer é isso, porque no início ela está com o filho e de repente ele some. Então o desespero, o medo de perda, aonde está o filho dela? E a cada ponto que ela vai alcançando, avançando naquele prédio, existem situações em que ela pode ajudar ou simplesmente virar as costas. Um exemplo é quando ela encontra uma menininha presa em um elevador e ela faz de tudo para tirar essa garota de dentro do elevador. Outro exemplo é quando ela está subindo para ir até o térreo e encontra uma mulher entrando em trabalho de parto. Ela pode simplesmente virar as
as costas porque a água está chegando, ou salvar essa mulher e essa criança de que fazer com que a criança nasça. Temos aí um outro momento em que ela está indo atrás do filho e acha que o filho entrou em um determinado apartamento e encontra um senhor e uma senhora que estavam sendo presos por 2 adolescentes que estavam roubando os apartamentos lá. Então nós vemos a cada desenvolvimento, a cada passo que a nossa protagonista dá, um desenvolvimento maior da emoção, desenvolvendo ela. E se vocês notarem bem, existe sempre um número na camiseta dela, gente. Então é maravilhoso esse desenvolvimento desse filme, porque a gente tem que ficar prestando atenção. Pô, cadê o garoto? Pô, o garoto simplesmente sumiu. O que aconteceu? Meu, se ela não sair logo, ela vai morrer, porque ela é a única capaz de salvar a humanidade. Esses dilemas começam a aparecer cada vez mais que a gente vai acompanhando o filme. E cada emoção, cada situação é nos apresentado quando ela passa para um próximo andar do prédio tentando encontrar o seu filho. Então a cada passo que a nossa protagonista dá é um desenvolvimento maior dela, das ações dela e das emoções dela. É claro, gente, que o filme não demora muito para nos dar o que é toda aquela situação. Ele dá mais ou menos, eu acho que lá pelo quase metade dele, toda a mudança dele, todo o plot twist que nós não entendemos. Porque assim, a princípio, quando você vê esse nome, a Grande Inundação, você entende que existe justamente só uma catástrofe climática em que o mundo vai acabar. Mas existe muito mais por trás disso, que começa cada ponto que a gente vai vendo se tudo aquilo se torna real ou não. Fazendo a própria personagem que está vivendo tudo aquilo se questionar o que é aquilo tudo que ela está passando. Aquilo é real ou não? E quando a gente chega no final do filme, a gente se pergunta, então, a humanidade realmente ela conseguiu se safar ou simplesmente foi destruída? E temos uma nova humanidade. O projeto que a Ana estava desenvolvendo deu certo? Significa então? Ou não? Entende, gente? Então, assim, o filme ele é bem interessante, ele é meio monótono, parado, justamente por todo o desenvolvimento que tem da personagem, porém, ao mesmo tempo se torna rápido, tá? Entre aspas, por todo o processo que ela vai passando. E existem momentos que, para demonstrar o quanto ela evoluiu, o quanto ela desenvolveu de emoções e sentimentos. Tá, Nathalie, mas ela encontra o filho no final? Sim, gente, eu vou dar esse spoiler, sim, ela encontra o filho dela depois de toda uma longa batalha, dificuldade, passando por obstáculos, caindo no oceano, enfrentando inimigos, ela sim, finalmente consegue encontrar o filho dela. O filme é interessante, eu vou ser bem sincera, de 0 a 5 eu vou dar um 4. Por que um 4, Nathalie? Porque, como eu disse, alguns pontos é um tanto parado demais, e a própria personagem do filho dela se torna chato e irritante demais, lembrando muito Will Robinson. Então é nesse ponto, mas é um filme que nos faz questionar muitas coisas sobre tudo que nos é apresentado. O que eu digo pra vocês é pra vocês darem uma chance. Se você viu no catálogo da Netflix esse filme, não pensa realmente que é uma coisa de catástrofe climática. Eu realmente achava isso. Quando eu li o enredo, eu meio que imaginava assim que tinha alguma coisa que a própria humanidade havia feito algum processo para tudo aquilo acontecer. Existe um processo por trás da própria humanidade com isso, mas que não tem nada a ver com a inundação. Então, o que eu posso dizer, gente, é como eu disse, assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu A Grande Inundação, o que você achou? Você esperava toda aquela reviravolta ou não, Nathalie? Eu esperava mais. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Por favor, gente, eu tentei dar o mínimo possível de spoilers, então também não deem spoilers aqui embaixo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!